Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Quero saudar a todos, que vão estar depois, dependendo daqueles que vão poder entrar ao vivo também, vão estar aí online. A todos aqui que assistirem esse vídeo, quero desejar a paz do Senhor Jesus, que o Senhor entre em suas vidas e derrame abundantemente da sua glória, da sua maravilha, da sua misericórdia sobre as nossas vidas, para que possamos cumprir as suas determinações, a sua palavra em meio a essa geração, em meio à nossa geração. Conforme foi dito, hoje estaríamos fazendo e trazendo palavras que muitas vezes não são devidamente tratadas com a importância ou com a relevância que elas têm. E nessa noite, aquilo que Deus havia colocado, Deus colocou no meu coração, foi preparado para trazer, peço perdão, tinha preparado algo muito mais profundo, mas infelizmente houve uma pane aí no nosso recurso tecnológico, então o computador hoje resolveu fazer um protesto. Infelizmente estava todos os arquivos, tudo pesquisado, tudo direitinho, já anotado para essa live de hoje, mas nós vamos prosseguir. Ainda assim, parei um tempo hoje durante os afazeres do dia, como era a determinação e vontade de Deus, já sabia quais eram as palavras, quais eram as referências a serem usadas, mas como um estudioso que buscamos ser, gostamos realmente de nos ater a alguns outros recursos, a detalhes maior. Mas isso não importa, o que importa realmente é a principal base de recurso para estudo. Porque o apóstolo Paulo disse que trouxesse a ele as escrituras e os pergaminhos. As escrituras nós sabemos, são as sagradas escrituras, a palavra de Deus, na época dele a Torá. Mas que trouxesse também os seus pergaminhos, seu conhecimento humano, seus livros, sua literatura. Então faz parte de todo um contexto para uma maior compreensão. Mas temos que entender que a compreensão total e absoluta se encontra aqui na palavra de Deus. Embora aí no texto, nós vamos falar daqui a pouco, hoje o nosso tema está principalmente no que nós encontramos no livro de Mateus, no seu capítulo 7, do versículo 15 até os 23, quando Jesus fala e determina claramente a respeito dos falsos profetas. E que muitas vezes não é dito, porque principalmente muitos que falam sobre os falsos profetas, muitas vezes interrompem a ministração, ou a pregação, ou a palavra, para que sempre se identifique como verdadeiros profetas. E muitas vezes nós precisamos colocar isso ao prisma da palavra de Deus. Não ao prisma do emocionalismo, não ao prisma do que está acontecendo num momento, como eu já ouvi falar, não importa. O que importa, você viu o que aconteceu com a igreja, você viu como foi o êxtase que a igreja ficou. Você vai para a igreja para ficar em êxtase? Ou você vai para a igreja para receber ministração, para ouvir a palavra de Deus, para ser realmente moldado? Nós vamos para a igreja para ser moldado, para aprender com as coisas de Deus, a nos moldar, não é para ter um momento de êxtase, um momento de frenesi. É bom ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. É bom sentir a presença do Espírito Santo. É bom que muitas vezes se manifeste essa glória, esse poder na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Mas isso não é o fundamental. Não é isso que molda o vaso. Não é isso que nos transforma. Não é isso que vai nos modificar. Não é isso que transforma e molda o nosso caráter. O que molda o nosso caráter é a gota do líquido do Espírito Santo. Igual a referência que o Senhor tanto fala do oleiro, igual se fala tanto Jeremias, desce a casa do oleiro, é muito fácil, mas como é que funciona realmente? Sem a água, não tem como moldar. O barro é moldado, mas a água tem que correr. A água é o Espírito Santo. A roda que vai estar ali, é a vida.
Mas a mão de Deus tem que estar transformando, tem que estar mudando, tem que estar tirando ali a quinazinha, tem que estar arredondando ali, tem que estar trabalhando. E como é que a mão de Deus vai trabalhar se nós não estamos deixando a palavra? Estamos vivendo apenas o momento, o frenesi, o momento do Espírito. É o momento de aplicar isso, o momento de realmente viver. Então precisamos. Mas vamos começar no livro de Mateus, no seu capítulo 24. Temos uma leitura muito importante e relativa aos nossos dias, porque nós estamos, eu creio e vejo, e sabemos que estamos vivendo esses dias, porque tempo pior, tempo também muito conturbado, viveu aquela geração dos apóstolos. Os apóstolos de Cristo que ficaram, todos eles tiveram mortes horrendas. E quantos cristãos não foram sacrificados? Quantos profetas não sofreram na mão de Roma? Não foram sacrificados aos leões? Não foram sacrificados nas arenas na qual o povo se divertia em ver ser devorado por feras, ser morto por gladiadores, serem mortos por flechada, serem mortos por pedrada, e todo tipo de morte horrenda, como aquele povo suportou, firme, confiando em Deus e orando, crendo, assim como Estevão, que viu o céu se abrir diante dele e a presença de Deus chegando para ele, Jesus chegando para recolhê-lo. Mas nós não, essa geração é a geração dos intocáveis. A geração dos profetas quero. Não, Senhor, não quero sofrer. Não, Senhor, eu quero um carro. Senhor, eu quero um apartamento. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Estamos vivendo a nossa vontade, não a vontade soberana de Deus. Mas no livro de Mateus, no seu capítulo 24, eu precisamente grifei o 11. Mas, como eu gosto de um texto e um contexto, vamos fazer uma leiturazinha aqui, um pouquinho, para que todos possam entender e pegar melhor. Mateus 24, a partir do 1 em diante. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a construção do templo. Era a partir do 3, mas que bom, Deus mudou, então vamos lá. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Sabemos, né? E hoje os estudos já passou 70 anos depois, no ano 70, então aproximadamente 40 anos, 37 anos depois desse ocorrido, desse momento que Jesus fala isso, realmente veio através do imperador Tito, a destruição total do templo de Jerusalém, né? Mas vamos lá, seguindo. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vida e da consumação dos séculos? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Vou repetir, viu, pessoal? Que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça. Mas ainda assim não é o fim. Aqui não diz: mas aí orem para as guerras cessar. Tem mais, vamos lá, certo? Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Já li, foi o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Sabemos que muitos desses já aconteceram, muita coisa está em curso, muita coisa está por vir, né? Está escrito. Porém, tudo isto é o princípio das dores. As dores ainda não chegou, viu?
Então sereis atribulados e vos matarão. Oh, não, mas e outra, não, vamos voltar só um pouquinho. Sereis atribulados. Tá complicado. Alguém está pregando isso? Não. Não, você é filho querido, você é o predileto de papai, nada, o mal não vai lhe tocar, o inimigo não vai lhe alcançar, você vai ser vitorioso. Espera aí. Então sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. É de se escandalizar, né? Porque se os que pregam o cajado, o povo se escandaliza. O que prega a verdade, o povo segrega, separa, não quer conversa, não quer distância, não. Olha Miqueias. Não era benquisto pelo rei de Israel, não, porque ele não tem boa profecia para mim. Toda vez que ele profetiza, ele só profetiza a palavra dura, ele só profetiza a correção para ele. Não, então vamos chamar os outros, aqueles que massageiam o meu ego, aqueles que dizem que eu posso ir para a peleja, que eu vou ser vitorioso, que eu sou vitorioso, que eu sou mais do que vencedor. É uma palavra, é verdade e é poder. Mas qual é a vitória de Cristo? Qual é a vitória de Deus? Que a sua palavra seja cumprida ou que a nossa vontade seja feita? Então, vamos lá. Levantar-se-ão muitos, 11, como eu falei, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então está escrito, realmente tem que acontecer, não dá, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não é de poucos, não. É de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Somente lá. Essa leitura, ela tem muito parecida, mas com alguns enfoques bem diferentes em Marcos 13, 22. Eu quero vir aqui porque há uma grande diferençazinha na colocação e no 22 tem algo muito relevante, que é o que eu quero ressaltar, foi por isso que Deus mandou colocar. E essa palavra nós conhecemos em relação aos falsos profetas. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Vamos lá, é para enganar, se possível, os eleitos. Então, quer dizer que vai ter eleito que vai ser enganado. Tem eleito que está sendo enganado. Tem eleito que vive no engano. Porque lembra, semana passada citei e falei e trouxe a palavra que o apóstolo Paulo ensinou e trouxe, glória a Deus, e trouxe ao seu servo Timóteo, né, que esses ensinos e essas doutrinas são de demônios. E hoje, justamente, Deus me traz essa continuação em relação aos falsos profetas, porque está tudo interligado. Porque falso profeta, ele traz em nome, e tem a ousadia de muitas vezes, falso profeta não é só aquele que profetiza, não é quem profetiza para Baal, não. Não é só os servos de Satanás que faz conforme a sua vontade, não. Pior servo de Satanás é o profeta que se corrompeu, é o profeta que se vendeu, é o que está sendo falso. Porque, vamos lembrar, a palavra que foi marcada, que foi destacada hoje, no livro de Mateus, no seu capítulo 7, no seu versículo 15 ao 23, que é uma leitura muito poderosa e que precisamos ter muita atenção nela.
porque ela confirma e ao mesmo tempo ela abre para alguns usarem como tem usado de dúvidas, né, de enganos e deixar o povo de Deus, os escolhidos de Deus perdidos. No livro de Mateus, seu capítulo 7, do 15 a seguir, a palavra diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Todo aquele que é roubador é ladrão. Todo aquele que é ladrão pertence a Satanás, ao diabo, e não pertence ao aprisco das ovelhas, mas ele se faz de ovelha. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Irmão, pastor, como quiser me chamar, aí você vai ficar na dúvida. Irmão, do que é que o senhor está falando? E o senhor está falando de muitos que estão aí, que nós vemos a obra, igreja suntuosa, ministério abençoado. Vamos continuar? Estão dando bons frutos, né? O fruto está aí. Mas vamos lá. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Vocês estão vendo agora. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estais nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha aí. O problema não é o agora. O problema é o amanhã, aonde realmente está o coração. De que forma foi essa profecia? De que forma foi profetizado? De que forma o ministério cresceu? De que forma essas obras e esses sinais maravilhosos e miraculosos que já foi lido e já está na palavra? Jesus falou lá em Mateus 24, está escrito. Mas, continuando e encerrando só aqui, então lhes direi explicitamente, que é a palavra mais terrível que eu nunca quero ouvir, é essa sentença que não pode ser proferida, e eu espero em Deus e busco e batalho toda a minha vida, vive fundamentada, eu não ouvi essa sentença, não posso ser julgado, posso ser apedrejado, posso ser expurgado como sou pelo homem, mas Deus não pode falar isso. Eu busco, ele pode, ele tem todo o poder, mas eu batalho para que ele não dê essa sentença para mim. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Preguei, anunciei, tive um ministério abençoado, uma obra grande, várias igrejas, uma multidão me seguia. Mas chegar no final, ouvi essa sentença. Por quê? Porque não estamos seguindo. Aquilo que o computador queimou hoje, que eu não consegui trazer, o estudo principalmente ainda tem algumas referências aqui, algumas mostras desses falsos profetas e como eles interagem, como o profeta de Deus acaba parecendo um tolo diante desses, porque eles são a maioria e o ministério dele, não anda de carro não, anda a jato. O ministério dele não anda de barquinho, de canoa não, anda de navio ultra rápido, anda de iate, anda com tudo do bom e do melhor, com toda a velocidade. Na época de Jesus,
eu fiz todo o contexto, não vou falar de referência, não vou poder citar como eu queria, colocar uma parte do estudo para vocês acompanhar. E aí, Alisson, a parte do Senhor Jesus. Não vou poder colocar, porque como eu falei, está ali, o computador está queimado. Parou. Basta começar a fazer a obra de Deus que as coisas começam a apertar, dificultar, quebrar, dar problema. Mas graças a Deus, hoje em dia, a gente vai entrar com a providência, porque muitas vezes esperava uma ajuda, esperava uma solução, a solução não vinha da parte dos irmãos, né? Porque se eu profetizar a chave do carro, se eu disser que Deus é na vida, se eu bajular, se eu elogiar, se eu enaltecer, aí o ministério cresce. O computador queima, ganha outro. Que conserta o velhinho nada. Ganha um novinho, do melhor que tem. Por quê? Porque pega e só profetiza o que o povo quer. Se profetiza a verdade, se diz o que Deus quer, a coisa não funciona. Porque falsos profetas, como eu estava dizendo, já existia desde a época de Jesus. E antes mesmo, porque as profecias estavam claras e as profecias determinavam que haveria o Senhor de enviar aquele que traria salvação para Israel. E aí aquelas gerações que foram esperando e crendo nessa promessa começaram a desenvolver e esperar o Messias conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Não, o Messias vai nos livrar da opressão, o Messias vai nos livrar de Roma, o Messias vai fazer, o Messias... Não entenderam em nenhum momento e nenhuma profecia a única verdade, que o Messias iria colocá-los para o caminho que Deus queria, porque eles não estavam. Eles pegaram o caminho e Deus queria sair do Egito para o deserto, para se separar, para aprender a adorar a Deus, para eles aprendendo a adorar a Deus, virem trazer a humanidade a essa adoração, serem sacerdotes, nação santa, povo eleito, para trazer toda a terra a adorar a Deus. Aí eles se trancaram em si mesmo. Não, nós vamos adorar, você é gentil, se afasta, aparta. Não. Oh, eu sou o porteiro do céu, eu sou o porteiro do céu. Tá achando que você é porteiro do céu? Tá achando que você entende, que é você que é intermediário de Deus? Que você é a voz de Deus para fazer a vontade de Deus, não para dizer não, ó, não pode, não dá, não é assim, é do meu jeito. Não é do seu, é do dele. Então muitos se levantaram e temos alguns que arrebanharam, e conforme os próprios historiadores, não falo apenas dos historiadores cristãos, né, ou daqueles que dentro da teologia tem todo o conhecimento, mas principalmente o mundo elucida e coloca aí pelo menos 8 nomes. Isso falando da cronologia judaica. Se nós formos para outras 3 seleções que ele tem, nós temos aí aproximadamente um contexto de 22, né, propensos messias, que se diziam messias, e maioria deles, como alguns até hoje repercute, não tem discípulo algum vivo, mas repercute histórias e insinua até algumas situações em relação à vida do nosso Cristo. Porque esses foram tão famosos na sua época que eram muito mais conhecidos que Jesus. Hoje Jesus é o nome mais conhecido de toda a terra, mas naquela época muitos deles tinham muito mais seguidores do que Jesus Cristo. É o que os livros, os pergaminhos dizem. A história, o que está escrito. Muitos, maioria na realidade, nunca vieram conforme a vontade de Deus, mas vinham como mão forte de Deus, como aquele príncipe cheio de poder que Israel esperava. Os israelitas esperavam um filho de Deus com os olhos como chama de fogo, conforme a palavra diz, como enaltecendo a própria presença de Deus. Eles queriam quase um semideus, vamos colocar assim, né? O filho de Deus
com todo o poder, com miríades de anjos, para simplesmente, com todo o seu poder celestial, ele fazer a vontade de Israel. Não, vamos lá. Não era para ele vir fazer a vontade de Deus, era para ele vir fazer a vontade de Israel. Oprimir aqueles que oprimiam Israel, esmagar aqueles que outra hora fazia Israel sofrer. Eles queriam um anjo vingador. O resto é tudo ilusão. Mas muitos arrebanharam centenas, levantaram praticamente exércitos, se levantaram contra reis, o rei Herodes que o diga, e após a sua morte, um desses então chegou a incendiar, aproveitando ali aquele momento de disputa entre os filhos de Herodes, chegou a incendiar, já havia incendiado alguns palácios, né, de Verão, não o principal. Um deles, inclusive, conseguiu até mesmo, em tempo até remoto, né, conseguiu tomar a Torre Antônia, né, em Jerusalém, e sempre com esse poder bélico, sempre querendo, através da força humana, fazer a vontade do homem, a vontade dos judeus, a vontade do povo, a vontade humana e não a vontade de Deus. Existiam também, e naquela época existiram muitos pregadores, mas nenhum como João Batista. Nenhum que viesse da forma que ele chegou arrojado, falando que estava chegando e que era chegado e que era necessário um arrependimento, uma mudança, que a forma que estava sendo adorado, a forma que o povo estava se comportando, a forma que o povo se voltava para Deus não era verdadeira, mas que cuidasse que era chegado o reino dos céus, porque ele vinha e anunciava a chegada de Jesus. Até muito desses seguidores de João Batista acreditaram também que esse seu Messias seria como tantos esses outros Messias, falsos profetas, falsos Messias da época de Jesus. Porque lembra dos 70 que voltaram após a palavra dura de Jesus, porque eles queriam que Jesus usasse os poderes celestiais para fazer a sua vontade, libertá-lo da opressão, da boa vida, da conforto, da riqueza, da tudo que eles queriam na terra. E não estavam prontos para serem transformados aqui, para servirem de exemplo e serem levados para os reinos dos céus. Então esse Messias, esse Cristo, esse Salvador, esse Redentor que vem falando de amor, do amor de Deus, da gente se resignar, da gente aceitar, de nós irmos sofrer, de nós sermos atribulados, de nós aceitarmos a vontade soberana de Deus sobre a nossa vida e nos sujeitarmos terrenamente, esse precisava ser crucificado. Mas ele foi crucificado. Só que é essa a grande vitória que Jesus diz que nós temos. É nisso que nós somos mais vencedores, porque por mais sejamos massacrados, torturados, sacrificados, os guilhões da morte não nos prenderão. Prenderam, entre aspas, porque não estão presos, não estão sobre os aguilhões, dormem, como diz a palavra. Muitos cristãos, como eu citei no início desse vídeo, foram sacrificados nos circos de Roma. Foram mortos das formas mais terríveis, conforme muitas dessas leituras aqui no próprio livro de Mateus, tanto 24 quanto eu citei, no livro de Marcos, no livro de Lucas, e fala em relação, e essas profecias acabam sendo muito claras quanto àquela própria geração que sucumbiu e sofreu demais, aonde irmão era contra irmão, irmão entregou irmão, pai era contra filho, filho era contra pai, um falava mal do outro, entregava para os romanos, que ia lá e pegava: você é cristão, se você não negar a Cristo, você vai morrer, se você não negar a Cristo, você vai ser preso agora, você vai em cadeias, você vai para os circos, você vai ser sacrificado, você vai ser jogado aos leões, você vai ser apedrejado, você vai ser flechado, você vai ser morto por gladiadores. Mas se você negar a Cristo, você pode ter uma morte rápida.
Se você negar a Cristo e adorar César, você pode ser até liberto, você pode ser livre, você volta para a sua vida. Mas se você negar a Cristo, Senhor, graças a Deus, porque se nessa geração esse povo é provado desse jeito, ia ser uma tal de negação, ia ser uma tal de eu não conheço esse Jesus. Não precisava nem o galo cantar 3 vezes, como foi Pedro. Antes do galo cantar, neguinho agarrava na... Não, galo, não conheço, não quero, tô fora. Porque não estão realmente crendo e esperando profecias verdadeiras. Porque no livro de Jeremias, uma palavra que eu quero citar muito importante, no livro de Jeremias, no seu capítulo 27, vamos aqui a Jeremias 27, é muito interessante, na realidade a referência que nós vamos ler, não vou fazer uma leitura muito extensa, mas no 28 está o que nós precisamos. Mas no 27, Deus fala com o profeta e dá uma determinação, dá uma direção a ele e manda ele anunciar o castigo que está vindo para aquele povo, para esse povo, para o povo de Israel. Só que aí no 28, que é melhor, do 2 ao 17, que o primeiro fala e cita que nós estamos no mesmo tempo, é no mesmo momento que lá no 27 Deus fala com ele. Só que Deus fala com ele e diz, aperta a orelha do povo. Mas no 2, me perdoe, porque a minha palavra não vale nada, o que vale é o que está escrito. No 2 a palavra diz, do 2 a seguir, assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo, falou o profeta Ananias, falando o profeta Ananias, quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os exilados de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Aí, como poucos ainda têm essa ousadia, né? Porque Jeremias, todo mundo fala, profeta chorão. Gente, vamos ser realistas. Se falar a verdade do Senhor, você levasse na cara, como Jeremias levou. Se por falar a vontade de Deus, você fosse preso em cadeias, como Jeremias foi. Se por falar a vontade de Deus e a verdade da soberania de Deus, você fosse jogado no poço, como Jeremias foi. Não foi um dia, não foram 2 dias, 3 dias. Você ia ficar lá só de risos. Senhor, Senhor. Uma doençazinha. Até falar, mudar, né? Porque falar doençazinha do jeito que tá aí o povo daqui a pouco. Mas é só mais uma praga, gente. Tá todo mundo e o povo se convoca, o povo se une para dizer, Deus, não, para, Senhor. Imagina passar por tudo isso. Imagina sofrer dessa forma. Essa geração está pronta? Essa geração realmente quer? Ou todos, como foi lido no capítulo 24 de Mateus, todos se esfriaram. Estamos vivendo um clubinho social. Nós vai lá, bate o nosso cartão, cita a palavra de Deus, até estuda a palavra de Deus, mas e a viver? E o realmente está pronto para renunciar a si mesmo. Não renunciamos. Não fazemos. Como Jeremias fez, porque Jeremias teve a ousadia. Jeremias aceitou, Jeremias se subordinou. Prosseguindo, então respondeu Jeremias o profeta ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e perante todo o povo que está na casa do Senhor. Ele, o outro, Ananias, tinha terminado de falar em nome de Deus. O profeta diz o quê? Disse, pois, Jeremias,
ao profeta: amém. Ele não deu uma profecia? Foi uma profecia. Ou como dizemos hoje, uma profetada. O profeta disse: amém. Assim faça o Senhor. Conforme o Senhor as tuas palavras, confirme o Senhor as tuas palavras, com que profetizaste, e torne ele a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Mas ouve agora esta palavra. A vontade da gente, a vontade de Jeremias era que isso acontecesse. Seria muito bom, né? Se todos os utensílios voltassem, os exilados voltassem, eles voltassem glorificados pelo poder de Deus. Mas ouve só esta palavra, que eu falo a ti e a todo o povo para que ouçais. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz ou bênçãos, né? Só o cumprisse a sua palavra será conhecido como profeta, de fato enviado do Senhor. Então o profeta Ananias tomou os cansis do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou, e falou na presença de todo o povo: assim diz o Senhor, deste modo: dentro de 2 anos quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. O profeta calou-se. Mas quando o profeta se cala, que Deus fala, não tem. A gente tem que voltar e fazer. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou os cansis de sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a este a palavra do Senhor dizendo: vai. Fala Ananias dizendo: assim diz o Senhor, cansis de madeira quebrastes, mas em vez deles fareis cansis de ferro. Eu não vou continuar a leitura, porque quem quiser pode acompanhar e pode ver. O castigo piorou. Fica um recadinho aí. Vejo muita gente que se diz profeta de Deus, que se diz homem de Deus, que vive só de profecia, que vive só de aparência e daquilo que até Satanás faz. Porque Satanás conhece a nossa vida. Então falar como a pessoa está sentindo, o que aconteceu naquele dia, não desfazendo, porque é uma das formas de Deus agir, é uma das formas de Deus com um dos próprios discípulos. Um dos próprios discípulos foi dessa forma que Jesus falou a ele. Porque Jesus sabia o que Pedro estava precisando. Jesus sabia o que Pedro necessitava, quando naquela manhã ele não estava à toa pregando na beira à margem do mar de Nazaré, Genezaré, à beira do mar, aguardando tão somente Pedro chegar de uma noite de pescaria improdutiva. Ele sabia a necessidade de Pedro, ele sabia das angústias de Pedro, quando ele mandou Pedro largar tudo, né? Quando ele convidou Pedro para segui-lo. E te farei pescador de homens. Só Jesus sabia o que estava no íntimo de Mateus, quando só passando pela coletoria, vem, segue-me. Só ele sabia, agora eu não lembro precisamente o nome, nosso pastor aí, nosso querido servo de Deus, pastor Leandro Lima, está aí nos assistindo, se lembrar, coloca aí qual foi esse discípulo. O discípulo que Jesus disse: eu sei, a oração que fizeste debaixo, e falou da árvore, que ele estava naquela manhã. Jesus estava em outro lugar,
O futuro apóstolo estava ali meditando, buscando conhecimento de Deus, buscando a Deus, fala ele com Deus. E agora vem Jesus e diz: eu sei, eu ouvi. Então Deus age dessa forma. Mas tem muitos sendo enganados com profecias, como hoje nós dizemos e conhecemos e falamos, profetadas, tão somente, ou palavras direcionadas tão somente para comoção, e que não vão se cumprir. São palavras de bênção, são palavras que massageiam o ego, são palavras que agradam, mas que estão indo contra a vontade soberana de Deus. Se Deus está agindo, se Deus está dizendo que está entrando com um castigo, com a providência, nem sempre a providência de Deus é a vitória humana que nós queremos. A vitória de Deus em nossas vidas. Igreja, vamos voltar para os primeiros cristãos que eu citei aqui, que nas arenas foram mortos, nas arenas foram massacrados, que nas arenas foram torturados, que nas masmorras de Roma sangraram. A igreja, é verdade, vamos de novo? O Senhor me lembra. Pedro foi preso, não era a hora dele. A igreja estava clamando: Senhor, Senhor. Deus foi lá e libertou Pedro. Esse mesmo que outra hora foi crucificado e de cabeça para baixo, porque ele não aceitava ser crucificado da forma que seu Cristo foi crucificado. Então o crucificado de cabeça para baixo, uma morte mais e tão horrenda quanto a de Cristo, pois a morte por sufocamento nesse caso foi bastante agonizante e sufocante, uma vez que ele se sufocou com um maior volume, com a maior rapidez. Mas a Bíblia não relata. Deve ter havido a igreja que estava lá, aqueles que souberam que ele fora preso, deve ter clamado. Mas a vontade soberana de Deus prevaleceu. Porque eu volto e prossigo. É a minha oração e eu compartilho com vós aquilo que nem é meu, mas que eu aprendi com Cristo Jesus. E assim, novamente, nós vamos encerrando mais esse vídeo. Mais essa live, até sexta-feira. Já tenho a direção, durante a semana vou colocando aí aquilo que Deus determinou para falar na próxima sexta-feira. Dentro dessa linha ainda vai seguir ainda um pouco dentro da vontade soberana de Deus, em contrapartida à nossa vontade, que é o que nós estamos fazendo. Porque a oração, como eu estava dizendo, prossegue. E essa não é tão somente a do Pai Nosso, mas aquela do Getsêmani. Pai, que não seja a minha vontade, mas que a tua vontade seja feita. É o meu clamor, é a minha petição, é a minha recordação a todos que servem a Deus. Vamos clamar para que o Espírito Santo de Deus venha sobre a nossa vida e nos dê direção, para orar e seguirmos com a nossa vida conforme a vontade soberana de Deus. Que não seja mais a nossa vontade, aquilo que nos satisfaz, aquilo que anela a nossa alma, aquilo que regozija a nossa vontade humana, mas que aprendamos e sigamos muito mais da forma que Deus quer para nossas vidas, e que Jesus o Cristo, o exemplo soberano de obediência a Deus, mesmo diante do sacrifício, mesmo diante da noite agonizante, mesmo diante da cruz, ele não negou a sua missão. Que nós aprendamos e peçamos a Deus visão da nossa visão. Porque o apóstolo Paulo, também em testemunho, ele disse que o Espírito Santo já havia dito para ele que ele havia de sofrer por amor ao Evangelho, por amor à palavra de Deus,
por amor à visão que ele teve em Damasco, em amor a dizer e a falar a verdade em nome de Deus, mesmo que isso fosse chibatadas, apedrejamentos, açoite, cárcere e finalmente a morte por decapitação. Porque mais importante é seguir para o alvo. E o alvo não é nessa terra. O alvo não é aqui. O alvo não é essa vida. Essa carne vai perecer. Mas no corpo de glória eu vou ter vida eterna. E que nós possamos buscar essa vida eterna, obedecendo e seguindo a vontade soberana de Deus. Que o Senhor vos guarde por mais essa semana. O Senhor possa entrar em providência. O Senhor possa dar suas formas maravilhosas dentro das nossas limitações, mas dentro da vontade soberana dele. Que bênçãos, que maravilhas sobre as nossas vidas, para que nós possamos ter verdadeiramente um novo encontro com Deus, para que a nossa vida seja direcionada conforme a sua vontade soberana. A graça dele se derrame sobre nossas vidas, sobre a tua vida que assistir esse vídeo, sobre todos aqueles que você direcionar para ouvir essa palavra, que a graça do Senhor se derrame. E assim eu agradeço por mais essa oportunidade, que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.